Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ari e eu faço vídeos de conteúdo bíblico, tanto da Bíblia judaica, que é conhecido como o Velho Testamento, também do Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, tá bom? Eu faço vídeos de conteúdo religioso, conteúdo bíblico, para de alguma forma alcançar aquelas pessoas que não têm, às vezes não têm tempo, não têm acesso à leitura, devido à correria do dia a dia, né? Às vezes é mais fácil a gente ouvir um vídeo, ver um vídeo, do que parar e estudar a Bíblia. Então, eu procuro fazer esses vídeos para de alguma forma alcançar a você que não tem tempo e também a você que quer ouvir uma opinião nova, né? Uma opinião diferente, talvez a que você tenha ouvido e aprendido. Legal? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre a Lashon Hara, né? Esse termo em hebraico, ele traduzido para o português, ele é a língua do mal, a maledicência, a fofoca e coisas desse tipo, que são coisas que são muito atuais no nosso dia a dia, porque nós somos diariamente bombardeados com centenas e centenas e centenas de informações, quer televisão, quer via rádio, quer via internet, através do celular. Nós somos bombardeados com informações, ora verdadeiras e ora não verdadeiras. E é muito difícil nós separarmos dessas informações. Às vezes nós ouvimos alguma opinião de alguém e nós automaticamente ligamos com alguma coisa que aquela pessoa no passado falou, não se retratou, ou às vezes não mudou de opinião, e nós já emitimos a nossa opinião sobre aquela pessoa. Só que não é certo fazer isso, né, galera? Nós temos que checar as fontes. E eu digo isso tanto como eu, assim como você. Todos nós estamos, ora, diretamente envolvidos, ora, indiretamente envolvidos nesse tipo de situação. E para falar um pouco sobre esse comportamento, né, que é a Lashon Hara, a maledicência, eu escolhi dois textos que estão no Novo Testamento cristão. O primeiro é em Mateus, no capítulo 5, dos versos 21 ao verso 26, que dizem assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade vos digo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, Jesus Cristo, naquela ocasião, ele estava na Galileia, né? Que é conhecido profeticamente como a Galileia dos gentios, aonde a luz brilharia, o conhecimento brilharia e levaria às pessoas o conhecimento da palavra de Deus, para que elas fossem também alcançadas e transformadas, porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nós como indivíduos, depois nós como família e depois nós como sociedade. Então, é esse o intuito da palavra de Deus, é nos transformar para que possamos transformar a nossa sociedade através do nosso convívio, muitas vezes distorcido. E nós temos que transformar, primeiro nós, depois nossa família e, por último, a nossa sociedade, que é daí onde nós vemos se nós somos realmente pessoas boas ou pessoas não tão boas assim. As pessoas nos enxergam, né, assim, se somos bons ou se não somos bons, as pessoas nos enxergam pelo nosso comportamento. E Jesus, ele estava ali, na Galileia,
ensinando as pessoas, e uma grande multidão se aproximou dele, e ele então subiu num monte, e ele começou a ensinar aquelas pessoas que estavam ali naquele circuito, ali naquelas cidades próximas da Galileia. E Jesus ele lança essas palavras, porque a lei é: se você mata, você é homicida, você tem que morrer. Obviamente. Depois eu vou falar sobre as cidades de refúgio, que era onde as pessoas se refugiavam para ter um julgamento. Mas a lei era: se você mata, você é homicida, você morre. Ponto final. Só que Jesus ele diz: olha, se você sem motivo se encolerizar contra seu irmão, você também já é réu de juízo. Se você disser para o seu irmão raca é uma palavra caldeia, né, de origem caldeia, vem do original rik é vazio. Se você disser para uma pessoa que ela é uma pessoa vazia, imagina, uma pessoa altamente influenciável. Uma pessoa que já viveu às vezes 30, 40, 50 anos, 60 anos, e chega alguém e diz: olha, você é um vazio, você não tem nada que acrescentar na sociedade. Isso é uma coisa terrível, e Jesus fala: isso é a mesma coisa que você matar uma pessoa. Você já é réu do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte que julgava esses casos. E depois ele diz: olha, se você disser que uma pessoa é louca, né, se você disser para o seu irmão louco, você já é réu do fogo do inferno. Louco, a palavra ali, o termo usado em grego, né, se não me engano é moré, ou é moré, more, uma coisa assim. A loucura, ela tem uma conotação judaica um tanto quanto muito espiritual, que é o seguinte: dois exemplos que nós temos na Bíblia hebraica, conhecido como Antigo Testamento, que são os seguintes exemplos. O primeiro é o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Shaul HaMelech, o filho de Quis da tribo de Benjamim. Saul, ele obedecia a Deus, porém, as ordens que Deus dava para ele, ele obedecia, mas até determinado momento. Depois ele agia por conta própria. Ele achava que a forma com que ele iria conduzir as coisas seria melhor do que como Deus mandou fazer, estritamente como Deus mandou fazer. E devido a ele ter feito isso algumas vezes, Deus o rejeitou como rei. E o que aconteceu? Um espírito enviado da parte de Deus se apossou de Saul. E ele por muitas vezes sofria de loucura. O segundo rei, né, que foi o rei que sucedeu Saul, que não era mais da família de Saul, era agora da tribo de Judá, Davi, o grande rei Davi. Davi ele foi extremamente perseguido por Saul. Saul perseguiu Davi e a casa de Davi por 40 anos por causa dessa loucura. E essa loucura, ela advém da onde? Da soberba. A soberba que Saul tinha como o rei de Israel, o grande rei de Israel, fazia com que ele agisse por conta própria. E ele era tomado de loucura. O segundo exemplo, ele está lá em Daniel, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele, através de Daniel, ele chegou à informação de que todos os reinos daquele antigo mundo foi dado nas mãos de Nabucodonosor, para que as pessoas o enxergassem, o vissem como o grande rei Nabucodonosor. Só que ele também, um determinado dia, ele estava no seu palácio, na varanda de seu palácio, ele olhou e disse assim: por acaso essa não é a grande Babilônia que eu construí com as minhas mãos para a minha própria glória? E diz que daquele momento em diante, né, passaram-se 7 tempos sobre ele, mas daquele momento que ele falou aquilo, ele foi tomado de loucura. E ele foi visto por muitas pessoas ali da Babilônia como um animal selvagem. Ele dormia na rua, né, dormia na relva, ele era molhado de orvalho, ele ficou louco. Mas depois que ele reconheceu que Deus era aquele que dava o poder para as nações, para quem ele quisesse ele entregava o poder. Então ele retornou à sua consciência e ele louvou a Deus. Então quando Jesus vai lá falar: olha, se você chamar o seu irmão de louco, você já é réu do fogo do inferno,
É quando você chamou, você está dizendo assim, você é soberbo, você não obedece a Deus, você faz tudo como você quer, você é soberbo. Então, a conotação vai muito além do que aquele simples verso. Tem uma conotação espiritual muito grande, é como se ele dissesse, olha, você é possesso de um espírito que te faz ser louco porque você não obedece a Deus. Olha só aonde vai a coisa. E Jesus ele continua, olha, se você for falar com Deus, entregar uma oferta a Deus, e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois você pode vir e apresentar a tua oferta. Galera, existe o seguinte, nos nossos relacionamentos interpessoais, se eu ofendo alguém ou se alguém me ofende, essas ofensas devem ser tratadas eu com o ofendido comigo e vice-versa. Nesse relacionamento, né, vertical, eu com Deus, os nossos sábios judeus, eles explicam que quando o ofendido é Deus, quando por algum motivo eu ofendo Deus, desacatando algum de seus mandamentos e etc., só Deus pode me perdoar. O meu relacionamento é vertical. É eu e Deus e Ele pode me perdoar diretamente. Agora, quando o meu problema é aqui, ó, na horizontal, é com o meu próximo, Deus não pode intervir. Eu que tenho que resolver os meus problemas. Eu com o meu próximo. Deus não pode fazer nada. Então, por isso que Jesus fala, não adianta. Se você for falar com Deus e entregar um presente, né, um presente, uma oferta para Deus, se alguém tiver alguma coisa contra você, ele não vai receber. Você tem que se reconciliar primeiro. E aí Jesus continua. Concilia-te depressa com o teu adversário. Olha que ele já mudou a palavra, né? Ele falou do irmão, né? Do irmão, agora já usou a palavra adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e o oficial te encerre na prisão. E você não vai sair dali até você pagar o último ceitil. Jesus Cristo, ele ensina que aquela palavrinha muitas vezes inocente que nós falamos com alguém, às vezes, puxa, a pessoa nem ligou, né? Mas aquilo pode ter afetado ela de alguma forma. E aí o que acontece? Jesus fala, adversário. Agora ele já mudou, né? É adversário. Era seu irmão. Se ofendeu, ele vira teu adversário. E você tem que se reconciliar com o teu adversário. Senão Deus não vai aceitar nada do que você fizer, nada do que você falar. Então nós devemos prezar por nossas relações com o nosso próximo. Esse conceito de ama o próximo como a ti mesmo, verhavtaler morra, ama o teu próximo como a ti mesmo, ariven kol Israel zelazé, que é que todo judeu tem compromisso um com o outro, né? Todo Israel tem compromisso um com o outro. Esse conceito nos dias de Jesus, ele estava deturpado, estava um negócio meio complicado. Haviam muitas facções em Israel que se degladiavam, o povo estava extremamente dividido. E tinha também aquele pessoal que se vendia, né, que eram os publicanos, eles se vendiam para que Roma não cobrasse altos impostos deles, não ficasse ali em cima deles. Elas se vendiam e entregavam os seus próprios patrícios, os seus irmãos judeus. Eles entregavam, eles deduravam. E também para ter os impostos reduzidos, para ter boas vistas aos olhos de Roma. Então, estava ali em Israel uma situação muito difícil. E aquele povo precisava entender que não era somente a letra, mas tinha ali por trás um julgamento, um tribunal espiritual que estava pesando todas essas coisas. O segundo texto, eu falei que eu havia escolhido 2 textos para poder falar sobre a Lashon Hará, né? A maledicência. Bom, o segundo texto, quem escreveu foi Tiago. Tiago, que era o irmão de Jesus. Na realidade, o nome dele é Jacó. Mas, por algum motivo, foi traduzido como Tiago. E Tiago, ele escreveu na sua carta
E é uma coisa que tem que ser levada em consideração, viu, galera? O Tiago, logo ali no primeiro capítulo da sua carta, ele escreve assim, olha, Tiago, servo de Deus, às 12 tribos que estão na diáspora. A carta de Tiago era direcionada especificamente para o público judeu. Aqueles judeus que estavam fora do território de Israel, territórios da Turquia, nos territórios ali da Europa, né, Roma, o povo que morava na Babilônia, na Síria, todo esse pessoal, essa carta foi direcionada para eles. E o Tiago, no capítulo 3 de sua carta, versos 2 e 3, ele diz bem assim, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele fala, olha, mas se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. No verso 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Agora, versos 7, 8, 9 e 10, o Tiago diz assim, porque toda a natureza, hein? Tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, ela foi domada pela natureza humana. E ele continua da seguinte forma, ele continua assim, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Essa carta de Tiago, alguns dizem que ela foi escrita mais ou menos em 41, outros dizem que foi escrito mais ou menos ali em 61, 62, então não tem uma data exata. Fato é, Tiago estava muito preocupado com a situação do povo de Israel daquela época. Tiago, ele tinha uma boa reputação naquela época. Ele era irmão de Jesus, né, que continuou a liderança da igreja, da comunidade judaica cristã do primeiro século. Tiago era o líder da igreja, da comunidade, tá bom? E Tiago ele estava enxergando também essa mesma coisa, que é o povo falando mal um do outro, o povo se degladiando. Tanto é que os nossos sábios, eles nos dizem, né, as fontes dizem que o templo, aquele templo lá que foi construído, o segundo templo, ele foi destruído no dia 9 de Av, justamente por causa do ódio gratuito. Os judeus, eles estavam se matando. E o templo foi destruído. Não tinha como remediar aquilo. Então, olha só como estava, como ali o clima em Israel estava difícil. Havia um tempo ali depois os sicários, haviam os zelotes, os zelotas, né? Tinha os fariseus, tinha os escribas, tinha os essênios, várias facções diferentes. De certa forma, todas elas querendo agradar a Deus. Porque era sim, a intenção era agradar a Deus. Era fazer com que Israel se livrasse do jugo de Roma, de uma vez por todas. E tornar-se uma nação soberana e independente outra vez. Só que eles estavam se matando. Até o Marechal Tito entrar e destruir aquele templo. E colocar fogo naquele templo. E colocar fogo nas pedras, fogo nas ruas.
E essa destruição foi tão terrível que nós já estamos há quase 2000 anos dessa destruição. E até hoje o templo não voltou a ser reconstruído. Olha que coisa terrível, galera. Am Israel Am Echad. O povo de Israel é um. Assim como Deus é um, o povo de Israel é um. Mas enquanto Israel não se tornar Am Echad, povo único, de novo, as coisas não irão acontecer. Lembra que eu falei sobre a cidade refúgio? A cidade refúgio, ela está ligada àquele conceito ali que Jesus ele falou, que se você, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, você será réu de juízo. Se você disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E se chamar a seu irmão de louco, você será réu do fogo do inferno. E depois mais para os finais ali, né, no verso 25 e 26, ele fala da prisão, né? Você vai ser colocado na prisão e você não vai sair dali, enquanto não pagar até o último ceitil. Havia em Israel, isso está escrito em Números no capítulo 35, a partir do verso 9, que Deus ordena que deixasse ali separadas 6 cidades que em hebraico são conhecidas como Ir Miklat, a cidade do refúgio, que era para abrigar o homicida, do vingador do sangue. Se alguém, por raiva, tá? Por raiva, ferisse alguém com pedra, ou com pau, ou com violência, né, empurrando, ou com soco, e essa pessoa viesse a morrer, aquele homicida, ele deveria morrer, tá? Matou, tem que morrer. Só que ele iria se abrigar na cidade de refúgio. Para quê? Para ele ter um julgamento correto. Dessas 6 cidades, 3 ficavam dentro das terras de Canaã, né? Dentro de Israel, e outras 3 fora do território de Canaã. Mas também era território de Israel, porque 2,5 tribos ficaram fora das terras de Canaã, né? Da terra dos cananitas. Então, ele iria ficar ali naquela cidade de refúgio para esperar o seu juízo, para esperar o seu julgamento. E também, se sem querer arremessasse alguma pedra ou um pau, ou empurrasse alguém sem querer e aquela pessoa viesse a se ferir e morrer, também ficava ali dentro para ter um julgamento, tá bom? Até a corte se reunir e julgar aquele caso e estabelecer qual que era o veredito. O fato é, aquela pessoa ficava guardada até o julgamento, ou até a morte do sumo sacerdote que estava ali, o sumo sacerdócio vigente, tá bom? Então, ela ficava presa, ela ficava recolhida para que aquela pessoa não matasse. Se nós pegarmos esse conceito e trazermos para um conceito espiritual, é a mesma coisa. Você está ali guardado numa espécie de prisão espiritual. Enquanto não se reconciliar, você não vai ser libertado. Eu não vou ser liberto se eu não me reconciliar, se eu não me retratar. Tem que ter um julgamento. Todas as nossas atitudes têm julgamentos. Julgamentos aqui, julgamentos terrenos no plano físico e também julgamentos espirituais. Muitas vezes nós vivemos aqui numa vida boa, mas está tudo bem, está tudo certo. Mas galera, existe um julgamento espiritual, existe um tribunal celeste que julga os nossos atos. E nós não devemos, de maneira alguma, ofender o nosso próximo. Se isso vier a acontecer, nós devemos nos reconciliar. E um detalhe interessante que está no Talmud, que é o seguinte, quando o sumo sacerdote estava ali, ele deveria fazer as orações com muita kavaná, com muita intenção, para que os pecados de Israel fossem perdoados. E o curioso, o legal, é que a mãe do sumo sacerdote tinha que fazer roupas e levar mantimento para aquelas pessoas que estavam ali na cidade de refúgio. Sabe por quê? Para que aquela pessoa ali, de alguma forma, ela não viesse ofender o sumo sacerdote. E para que o sumo sacerdote fizesse a sua oração com muita, mas muita intenção mesmo, para que Deus tivesse ali, mudasse o coração daquela pessoa e ela tivesse um bom veredito e que o nome dela fosse inscrito no livro da vida. Olha que mensagem maravilhosa, né, galera? Então,
nós devemos evitar falar mal do nosso próximo, tá bom? É isso aí. Espero que vocês aproveitem de alguma forma isso que eu falei para vocês agora. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para que assim que eu colocar qualquer um vídeo novo, você possa ver aí o vídeo, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.